a gente vai hoje fazer uma revisão do que foi iniciado na aula passada, que é o que? A estrutura do parágrafo. Então, eu estou expondo um parágrafo para vocês, parágrafo pequeno, que na construção de um texto oficial, essa extensão do parágrafo já basta, que dá 7 linhas, e nós vamos estruturar esse parágrafo. Aliás, vou explicar a estrutura desse parágrafo, porque ele já está estruturado, para que nós sigamos esse exemplo e façamos, baseado em outro parágrafo que eu vou dar, ou pelo menos num tópico frasal, para que todos, de forma individualizada, façam a estrutura do parágrafo posterior. Ok? Então vejam só, atenção, principalmente os que não estavam presentes na aula passada, que tem alguns novos. Ok? Observem só, oferta mútua. O amor que recebemos é igual ao que damos, uma vez que jamais devemos esperar de alguém ofertas mirabolantes quando as nossas são das mais mesquinhas já existentes. Assim, se faz necessário que pratiquemos sempre as melhores ações possíveis. Então vejam só, esse pequeno parágrafo ele serve como uma lição de vida. Em todo momento que eu paro, quando eu viajo, no ônibus, na mesinha de bar, quando eu estou sozinho, sentado lá na porta à noite, eu faço produções, principalmente provérbios, e depois transformo em poesias. É muito interessante. Então vejam só, esse aqui eu criei justamente pensando na turma nova de produção textual, vocês. E nós vamos estruturar esse parágrafo. O que é estruturar parágrafo? É dividir esse parágrafo nos seus pormenores. Eu vou dividir em pedacinhos. Ah, mas isso é muito simples. Olha, você só consegue fazer um parágrafo bem feito se ele for montado, baseado em todas essas partezinhas em destaques. Se o parágrafo não atingir todos esses tópicos, nós dizemos que temos um parágrafo incompleto. E esse parágrafo aqui é completo, que de antemão, numa produção textual, nós vamos chamá-lo de introdução textual, que é o parágrafo primeiro, que serve de base para o desenvolvimento. Aqui nesse parágrafo está a tese, que é justamente o que nós chamamos de tese, o detalhe principal que vai ser desenvolvido posteriormente. Ok? Então, estruturando o parágrafo. O assunto é o que nós chamamos de título ou tema. Qual é o assunto? Oferta mútua. Delimitação do assunto. O que é delimitar? É definir o que é que eu vou trabalhar. Qual é a maneira que eu vou trabalhar. Então, a minha definição é a importância de dar e receber. Isso é que nós vamos chamar de delimitação do assunto. Eu delimitei o assunto. Eu dei ênfase àquilo que eu vou trabalhar posteriormente no meu texto. O objetivo, basta eu acrescer antes o verbo no infinitivo. Todo objetivo tem que começar com o verbo no infinitivo. E principalmente este verbo, mostrar. Porque quem vai fazer alguma coisa tem a intenção de
mostrar. Se eu vou produzir um texto, quer seja para o meu professor, quer seja para um vestibular qualquer, ou quer seja para o meu amigo, para um grupo de amigos, a minha intenção é mostrar. Essa intenção eu vou chamar de objetivo. Então, qual é o meu objetivo quando eu penso em escrever um texto? Mostrar a importância de dar e receber. Esse objetivo, ele é feito com base no assunto. Ele é uma junção à delimitação do assunto. Eu só fiz o quê? Só fiz acrescentar o verbo, a palavra mostrar, que nós devemos iniciar todo e qualquer objetivo com o verbo no infinitivo. Mas o que é o verbo no infinitivo? São os verbos que terminam em AR, ER, OR e IR. Primeira, segunda e terceira pessoas. Ok? Bem, esses três assuntos, delimitação e objetivo, você cria antes de começarmos a produzir o texto. Eu tenho um assunto, eu vou delimitar esse assunto, e quando eu for trabalhar esse assunto, eu vou trabalhar com um objetivo. Entenderam? Vocês estão na escola, vocês estão sacrificando o domingo, mas todos têm um objetivo. Então, qual seria o nosso objetivo aqui? Aprender. Não é isso? Começamos com o verbo no infinitivo. Aprender a produzir texto para quaisquer situações. Esse é o nosso objetivo ao frequentarmos o centro de domingo. Ok? Bem, o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão são retirados do texto. Você vai montar com base no texto. O que é o tópico frasal? Que nós também chamamos de frase núcleo. Tópico está lá em cima. Então o tópico frasal é a primeira frase. É a frase que serve como base para o pontapé inicial daquilo que vamos escrever. Quer dizer, que serve como pontapé inicial para a construção do nosso parágrafo. Ok? O que é o tópico frasal? Lá de dentro do texto. O amor que recebemos é igual ao que damos. O amor que recebemos é igual ao que damos. Bem, com base nessa frase, nós vamos dar sequência ao pensamento, dar sequência à ideia. Porque o desenvolvimento é a sequência do tópico frasal. Ok? E aqui, nesse parágrafo todinho, nós temos uma ideia a respeito de um assunto. O assunto é oferta mútua. E a nossa primeira ideia a respeito dessa oferta está aqui. Começando no tópico, passando pelo desenvolvimento e concluindo, já estou dizendo, na conclusão. Então, o desenvolvimento é a sequência do tópico frasal dentro do texto. Se o tópico frasal termina em damos, a sequência nós vamos chamar de desenvolvimento. E até aqui é tópico frasal. E ó, tópico frasal até a palavra damos. O desenvolvimento é o que nós chamamos de parágrafo propriamente dita, ou dito. Parágrafo propriamente dito é o que nós chamamos de desenvolvimento. Ou melhor, é a sequência do tópico frasal. Ok? Iniciamos o parágrafo com o tópico frasal,
e a sua sequência nós vamos chamar de desenvolvimento. Na sequência diz: uma vez que jamais devemos esperar de alguém ofertas mirabolantes, quando as nossas são das mais mesquinhas já existentes. Então, observe que em uma vez nós damos sequência ao que damos. Aqui é uma sequência. Então, essa sequência, esse pensamento mais extenso, nós vamos chamar de desenvolvimento. Mas tudo que nós fazemos, desejamos terminar. Se nós começamos com uma ideia, nós temos que fechar essa ideia. Senão, se nós não fecharmos essa ideia, nós vamos dizer que faltou gancho. E o gancho está justamente na conclusão. O que é o gancho? Uma ideia exata para finalizar o pensamento como um todo. Ok? O que é a conclusão? É uma ideia, é um fechamento de ideia. Então, a conclusão é depois, aonde termina o desenvolvimento, começa a conclusão. Observem só. Terminou em existentes, a conclusão termina. Assim, se faz necessário que pratiquemos sempre as melhores ações possíveis. Observe que a gente fechou. Até no fôlego, na maneira de se expressar, nós fechamos realmente o pensamento como um todo, que nós vamos chamar de ideia introdutória. Essa ideia introdutória nós também chamamos de parágrafo introdutório ou simplesmente introdução. Então, nós temos aqui o parágrafo, a estrutura, que é formada por assunto, delimitação do assunto, objetivo, tópico frasal, que é o mesmo que frase núcleo, desenvolvimento e conclusão. Agora vejam só nas observações finais. Fazer o enxugamento do texto. Eu disse que na redação nós temos umas partículas estranhas. Alinhamento, gancho, espaço introdutório, mas também nós temos o enxugamento. O que é enxugar texto? É evitar as repetições frequentes. Mas, professor, eu não consigo escrever sem repetir. Eu não disse que não era para não repetir. Não disse que não era para repetir. Eu disse repetições frequentes. É aquela história de dizer: o cachorro tem 4 patas. O cachorro mordeu o menino. O cachorro late. O cachorro está com fome. Então, dentro desse trabalho de enxugamento, nós vamos depois trabalhar isso aqui de forma isolada. Nós vamos usar questões de substituição, que faz com que nós enxuguemos um texto, o que faz com que nós evitemos repetições frequentes, é justamente o uso da substituição. Palavras ou expressões substituindo as outras. Como, por exemplo, substantivos substituídos por pronome, principalmente. Depois nós temos o segundo tópico, ou a segunda observação. Fazer a coerência textual. O que é a coerência? É justamente o que nós chamamos de sequência lógica de ideia. Nós temos que seguir uma ideia à outra. Isso é que nós vamos chamar de coerência textual. Vejam só, está havendo uma coerência entre o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão.
é um tópico dependendo do outro, ou um dando sequência ao outro, com um sentido completo. Se há um sentido, há uma coerência. Ok? E usar os verbos. Usar os verbos. Esse verbo, principalmente na primeira pessoa do plural. Ok? Verbos nas nossas produções textuais têm que ser na primeira pessoa do plural, correspondendo a nós. Ah, mas eu tenho que estar usando esse pronome nós. Não. O verbo. Observe só aqui, ó. Recebemos, devemos, damos, pratiquemos, nós recebemos, nós damos, nós devemos, nós pratiquemos. Esse que, não é isso? O que nós também é correspondendo à primeira pessoa do plural. O nosso texto, para ser um texto eficaz, tem que ser trabalhado na primeira pessoa do plural. Mas por que, professor? Porque a primeira pessoa do plural generaliza. Se eu disser ele, se eu disser eu, se eu disser tu, eu estou individualizando. E o nós generaliza, quer dizer, coloca um todo em evidência. Então, aqui nós temos a estrutura textual, um exemplo para que nós sigamos na nossa próxima oportunidade através de uma atividade individual. Ok?